Bom dia, meus alunos. Eu sou a professora Gisele Uchoa e estou a trabalhar com vocês língua portuguesa, o conteúdo variedades linguísticas. O que é variedades linguísticas? Variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos, como históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Aí, gente, tem um exemplozinho para clarear muito bem. Olha, o personagem fala: eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude a pessoa a viver melhor. Então, observa aí que está bem claro que ele usou a linguagem regional, a linguagem caipira. Então, isso é um exemplo de variedade linguística. Então, dependendo do local onde você foi criado, de onde você foi criado, por quem você foi criado, a sua forma de usar a língua portuguesa vai ser diferente, tá? Então, tem alguns tipos de variedades linguísticas. A primeira que nós vamos abordar aqui é a variedade geográfica ou diatópica. O nome já diz, se é geográfica, tem a ver com local, com região. Ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal. Olha o exemplo aí. Aqui no Brasil, nós chamamos celular. Em Portugal, o celular é chamado de telemóvel. Aqui nós falamos ônibus, lá em Portugal, autocarro. Aqui nós falamos trem, lá eles falam comboio. Então, isso é um exemplo de variação geográfica, que depende do local. Então, por exemplo, aqui nós falamos geladinho, né? Geladinho. Já em outros lugares chama chup-chup, outros lugares chama din-din, outros chama só din. Então, é isso aí, é um exemplo de variação geográfica. A segunda variação que nós vamos trabalhar é a variação histórica ou diacrônica, que ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Um exemplo do português arcaico, que é aquele português que deixou de ser usado. Vejo que beijos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante e mais tardiamente. Observa aí que esse pegá-las-emos, nós chamamos de mesóclise na língua portuguesa, e quando os portugueses estavam por aqui, eles utilizavam muito, porque em Portugal utiliza-se muito a mesóclise. Mas aqui no Brasil não se utiliza, tá, esses termos. Já caiu em desuso. É o exemplo, por exemplo, de você, que hoje tem gente já escrevendo VC. Mas o você antes era vossa mercê. Se você pegar livros antigos aí, você vai encontrar dessa forma. Depois passou para vós me ser. E depois você, que é o que nós usamos hoje, e ainda tem aqueles que gostam de abreviatura, que abreviam para VC, tá ok? Que é a linguagem mais da internet. Então, esse é o exemplo da variação histórica, que depende da história. Quer dizer que coisas que antes eram usadas, coisas que hoje nós usamos, talvez no futuro não vamos usar mais. Estou falando isso relacionado à nossa língua, tá? Terceira, variação social ou diastrática. É percebido segundo os grupos sociais envolvidos, tal como a convivência entre uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Porque o orador jurídico, ele com certeza ele é mais graduado, ele estudou mais. E o morador de rua, nem sempre, né? Mas geralmente a maioria que estão lá às vezes, são analfabetos. Claro que eu estou dizendo que não são todos, tá, gente? Eu já vi vários depoimentos de moradores de ruas que são até formados na faculdade, eu estou falando no geral. Então, esse é o exemplo de variação social, que depende do local, né? Da sua classe social, às vezes, do seu nível escolar. Aí tem um exemplo aí, ó, de nível escolar, o médico e o paciente.
Aí o médico fala: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente desesperou com aquele tanto de palavra, né, que ele nem sabe o que que é. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o doutor sorriu e falou: não se preocupe, é um furúnculo. Então, na linguagem coloquial, na informal, nós conhecemos como um furúnculo, mas na linguagem científica, que é a que o médico estudou, é essa aí. Então, no primeiro quadrinho aí, não houve a comunicação entre o emissor e o receptor. Por quê? Devido à divergência entre o choque de cultura deles, tá ok? Então, isso é o exemplo da variação social. Vamos agora para a variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias, expressões populares utilizadas por tempo determinado. Então, por exemplo, quando eu falo levou o cano, quer dizer que ele ficou esperando em vão, ou pode ser também que alguém traiu ele, trapaceou com ele. Então, a gíria é um exemplo de situação, variação situacional, ok? Aí nós temos, fechando bem aí, a linguagem formal e informal. Quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões da linguagem, a formal e a informal. Aquela que nós utilizamos no dia a dia, com pessoas mais próximas, que não estamos aquela mais dinâmica, mais despretensiosa, nós chamamos de linguagem informal. E aquela onde é necessário seguir as normas impostas pela gramática, a norma culta, nós vamos chamar ela de formal. Tá? A informal, ela geralmente está muito ligada à linguagem oral e a formal está bem ligada à linguagem escrita. Por quê? Porque oralmente, quando eu converso com outra pessoa, eu não tenho aquela preocupação de concordar pronome com pronome, ver essas questões da gramática que a gente estuda. Já quando eu estou lá na escrita, por exemplo, no Enem, por exemplo, eu tenho que me preocupar com todas as regras que eu aprendi durante a minha vida escolar. Porque lá exige-se que você tenha propriedade sobre a norma culta da língua, tá? Que no caso é a gramática. Para fechar, nós vamos falar sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico O preconceito linguístico, ele está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas. Então, é esse julgamento aí que é o preconceito, porque é um julgamento que a gente faz antes de conhecer. Por isso que eu digo pré. Entendeu? Então, por que preconceito não é bom em nenhum lugar? Então, é a mesma coisa de eu não respeitar a cultura do outro, a história do outro, né? Todos aqueles critérios que eu coloquei lá no primeiro slide, entendeu? Eu tenho que respeitar isso aí, né? Então, a partir do momento que eu não respeito, eu estou sendo preconceituoso relacionado à nossa língua. Cada um possui as suas peculiaridades que envolvem diversos aspectos, como eu falei. Nós temos que levar em conta a história da pessoa, a cultura da pessoa, a classe social da pessoa, tudo isso. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques, entonações de acordo com as necessidades linguísticas. Então, o preconceito linguístico, ele existe e é no nosso meio. Às vezes, quando você sorri, quando um colega puxa o R ou puxa a letra S, né? Tem aquele chiado ao falar, ou utiliza uma palavra que você usa outra. Então, a gente tem que ter todo esse respeito aí relacionado a isso, tá? E aí eu concluo dizendo que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, eu acredito que um país só vai para frente, só vai se tornar um país realmente primeiro mundo. Eu digo assim, porque o nosso país é muito rico, ele tem sim condições de se tornar um país de primeiro mundo, mas para isso tem que ser priorizada a educação. Sem educação, um país não vai para frente, vai ficar sempre andando para trás, que é o que a gente sente aqui no Brasil, né? Nada vai para frente,
a política interfere muito na educação. Eu acredito que eu sonho com um dia onde eu sonho onde a educação vai ter autonomia. Quando isso acontecer, eu acredito que o país vai para frente, tá? Então, grave isso aí, ó. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Um beijo a todos vocês e até a próxima aula.